Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Esse episódio vai para o Luiz Village, que me pediu para falar sobre a Comuna de Paris. E eu não quero fazer um inventário e reproduzir a cronologia da Comuna. Eu quero pensar uma série de antecedentes, porque é o que eu já falei várias vezes aqui para vocês. Inventários de fatos, cronologias, isso vocês encontram em qualquer enciclopédia. Um olhar diferenciado, pistas para entender as abordagens historiográficas e a construção da memória, aí a gente conversa de maneira diferente. Primeiro vamos pensar o que é uma comuna, o que significa a palavra comuna. Mais recentemente, a palavra comuna vem associada ao comunismo ou ao marxismo. E tanto pode ser uma comunidade ou um coletivo, quanto um xingamento. Uma maneira depreciativa de chamar alguém de comunista. Mas na sua origem, a palavra comuna não tem qualquer ligação com o comunismo. Uma comuna se forma na Idade Média quando um vilarejo ou um aglomerado de pessoas supera as estruturas feudais de trabalho e passa a viver uma vivência urbana, uma vivência de artes liberais. Quer dizer, você supera a relação de servidão e passa a uma vivência em corporações ou em guildas, ao que constitui a vida burguesa no período medieval, que é aquele surgimento das cidades e nas cidades o estabelecimento daquelas profissões liberais e urbanas. E aí você tem tecelagem, artesanatos de todos os tipos, escrita. Existe uma série de profissões de vivência urbana que vão ser reunidas em corporações nesse período da Idade Média. E, por que não, o comércio também. E quando se forma uma comuna é quando você tem essa gênese urbana. E a gênese urbana não é apenas a superação dos vínculos de servidão, mas é principalmente uma redefinição no tipo de imposto que você recolhe. Porque os impostos feudais, eles têm todo um caráter de vassalagem, são impostos que vão passando de hierarquia em hierarquia, você paga uma corveia, são impostos em que desde o trabalho do servo até a bolsa do senhor feudal, os impostos vão percorrendo linhas sinuosas e o Estado acaba recolhendo o que pode. Na maior parte das vezes, nem Estado existe nesse período no sentido moderno do termo. Então, você tem esse sentido em comuna. A comuna é uma aglomeração urbana que se torna autônoma, que passa a ter um regime de trabalho que se diferencia do regime feudal e que passa a ter uma redefinição no recolhimento dos seus impostos. Existem comunas livres e existem comunas que recolhem impostos para determinados senhorios, mas uma boa parte da definição de autonomia gira em torno da questão fiscal. E o que isso tem a ver com a Comuna de Paris? Veja você que no momento em que
se dá esse período. E é interessante porque se fala tanto na Comuna de Paris e são 2 meses. Vai de 26 de março a 28 de maio de 1871. São 2 meses em que as classes populares, se é que a gente pode dizer assim, tomaram o poder em Paris e em várias outras cidades da França e tentaram redefinir as estruturas das profissões e dos impostos. Tadã! E é por isso que o nome escolhido foi Comuna. Pensa um pouco, Luiz. Você tem lá no fim do século XVIII a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa vira a estrutura social de ponta cabeça e decapita o rei e decapita um monte de nobres e manda outros nobres para o exílio, e Napoleão faz a reforma agrária e todo o cálculo dos impostos é modificado. E aí então depois de Waterloo vem a restauração com os Bourbons, e depois tem o Luís Felipe, o rei cidadão, e 1848 e posteriormente Napoleão III. E nessas e outras, o povo sempre com aquela carga medonha de impostos, e toda vez que surge uma guerra, os impostos aumentam e novos impostos são inventados. E as relações de trabalho se transformaram por causa da Revolução Industrial. A França perdeu grandes nichos de comércio porque as ilhas britânicas estabeleceram um império, e nesse império elas não apenas têm acesso à matéria-prima a preços ridículos, mas também elas têm seu próprio mercado consumidor. Os britânicos estão no ápice da tecnologia da máquina, a máquina a vapor, os teares, e isso faz com que sua produção aumente. A gente aprende na escola que a França então se concentrou na manufatura e que combateu quantidade com qualidade. Mas isso não refresca a situação do povo. O povo está lá sofrendo com relações de trabalho medonhas, e para complicar, Napoleão III se envolveu na Guerra Franco-Prussiana e perdeu. E a Prússia anexou a Alsácia-Lorena, arrancou um pedaço da França. Quando as tropas chegaram às portas de Paris, os nobres capitularam. O entorno de Napoleão III quis se render aos prussianos. Só que o povo de Paris não quis. E é daí que surge a Comuna. O povo de Paris se amotinou, expulsou os prussianos, expulsou os nobres e estabeleceu uma comuna, mudando as relações de trabalho e mudando o cálculo dos impostos. Durou 2 meses, mas é uma experiência que permanece no imaginário das esquerdas até hoje. É o momento em que você tem em plena ação a primeira Internacional dos Trabalhadores. É o momento em que Bakunin está brigando com Marx e em que se discutem as relações de trabalho, em que tanto comunistas quanto anarquistas estão estabelecendo seus textos base e toda aquela ideologia que para o fim do século XIX e a maior parte do século XX vai definir o perfil das esquerdas. É um momento icônico, não há como negar isso, mas é preciso ter cuidado porque nem Marx e nem Bakunin estavam propriamente na comuna. Muitas das discussões que se deram nas internacionais não estavam centralizadas na França, e sim na Inglaterra, que é onde Marx morava e onde a Revolução Industrial estava
triturando os trabalhadores, estava negando os mais básicos direitos de cidadania em nome do lucro. O momento em que Bakunin é expulso da Primeira Internacional, já em 1871, se dá em Haia. Então, a Comuna é um episódio que está acontecendo paralelo a essas discussões. Existem momentos em que essas discussões permeiam o que acontece na Comuna, existem momentos em que a Comuna influencia essas discussões. Eu já te passei alguma bibliografia, o livro do Joyer principalmente, e você vai encontrar narrativas sobre a Comuna do ponto de vista anarquista e do ponto de vista comunista. Mas é importante ter uma noção do que era a França nesse período e principalmente do que se esperava de uma comuna. Quais eram as reivindicações? E essas reivindicações iam desde a extensão da jornada de trabalho, o cálculo dos pagamentos, o modo como os impostos eram recolhidos, o modo como esses impostos eram destinados, a autonomia nas relações de trabalho. Nesses 2 meses em que a Comuna funcionou, a França estava um caos e várias outras cidades se sublevaram também. A retomada foi como é de praxe, uma repressão violenta, prisões, execuções. Não há muita diferença aí entre o que acontece em Paris e o que acontece no interior da França. À medida em que os prussianos se retiram satisfeitos com o final da guerra e com a anexação da Alsácia-Lorena, e os grupos sociais se reagrupam e a nobreza volta a ter a sua expressão, o espaço para os trabalhadores volta a diminuir. E a comuna acaba em repressão e acaba em morte. Uma das coisas mais importantes que você deve refletir, e aí já é uma consequência. A tradição de radicalismo dos parisienses está completando praticamente 200 anos por ocasião da Comuna. Por quê? Porque sempre houve um potencial para a revolta em Paris. E eu digo isso porque Luís XIV, lá nos idos de 1700, foi atacado em Versalhes mais de uma vez pelo populacho. É claro que eles não passavam do portão, mas jogavam comida podre, berravam e se sublevavam. Se sublevavam por pão de qualidade, por menos impostos, por relações de trabalho mais factíveis. Posteriormente, no final do século XVIII, a gente tem a Revolução Francesa, e a Revolução Francesa coloca Paris abaixo. E em 1848 a gente tem o Novo Levante, e em 1871 você tem a Comuna. Então, essa tradição de insurreição e de radicalismo de Paris passava muito pela arquitetura, porque Paris era uma cidade medieval, com ruazinhas muito claustrofóbicas, calçamento em paralelepípedos e também uma geografia muito truncada de algo que cresceu de maneira confusa. E o que os amotinados faziam, o que os radicais faziam toda vez que sublevavam Paris? Eles arrancavam os paralelepípedos, eles pegavam entulho de todos os tipos e faziam barricadas. Paris era a cidade das barricadas toda vez que havia
um levante popular. Uma das consequências da Comuna é a reforma de Paris, a reforma que já vinha em andamento desde 48, e a nova geografia de Paris. Paris vai entrar ao século XX totalmente reconstruída. Todos os cortiços vão ser removidos, as avenidas vão ser rasgadas na geografia urbana de maneira radial. Então você tem aquele monumento central e todas as principais avenidas saindo dele como um gigantesco sol. E para que isso? Para que toda vez que os parisienses se amotinassem, a cavalaria pudesse descer largamente pelas avenidas e sitiar os manifestantes, os revoltosos, naquela praça central, para poder controlar a cidade. Essa nova geografia, essa nova mostra do poder das classes dominantes vai ser decisiva quando os alemães entrarem em Paris. Paris é uma cidade que, por causa dos distúrbios internos e da necessidade dos governantes de controlar a situação, acabou se tornando vulnerável a qualquer invasão externa. Ela é uma cidade que permite o sítio e que permite que se encurrale a população nos mais diversos locais, seja com cavalaria ou seja com tanques. E essa é a reflexão a se pensar. Eu não gosto daquela abordagem antiga do material didático com história, suas causas e suas consequências. Mas é importante que se pense muito quando a gente trabalha esses conteúdos com os alunos mais jovens, que todo ato de revolta tem consequências e que para cada rebelião heróica da população civil, para cada barricada que houve em Paris, a retomada do poder pelos setores dominantes foi cada vez mais cruel. A cada levante libertário ou liberal, a retomada do poder pelos setores mais extremistas da reação se dá quase que automaticamente. A história da França é um dos maiores reflexos disso. A França está na Quinta República. Porque para cada momento de liberdade se sucedeu um momento de repressão. No caso da Comuna e da revolta de 48, o que a gente tem é a remodelação de Paris e as novas estratégias de controles de multidão. E depois disso, Paris não terá novamente um momento de revolta como aqueles que aconteceram nos séculos XVIII e XIX. Mesmo 1968, que as esquerdas tanto endeusam, nem sequer se compara à Comuna e a 48 e muito menos à Revolução Francesa. Então, Luiz, leia com atenção o material sobre a Comuna, veja por que os anarquistas contam a história de um jeito e os comunistas contam de outro. Preste bastante atenção nos detalhes e a gente vai conversando pelo Facebook. Se ficou alguma dúvida, crítica, sugestão ou comentário, vocês todos já sabem onde me encontrar. Eu estou lá no Facebook, na página Cantinho da História, ou no meu blog, que vai passar por aqui. Eu demoro, mas respondo.